A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de comentários bíblicos sobre a Palavra de Deus. Hoje nós estaremos comentando sobre o livro de Ageu, que traz o título Atenção para com a Casa de Deus. Então, o livro do profeta Ageu só tem 2 capítulos e nós sabemos muito pouco a respeito da vida do profeta. Sabemos que ele retornou do cativeiro junto com a primeira leva dos exilados que vieram com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Seu nome significa festivo ou minha festa. E quando ele volta do cativeiro, cerca de 50.000 pessoas vieram nessa primeira leva. Então eles deixaram o conforto que eles haviam conquistado durante o Império Babilônio e agora o Império Medo-Persa, para viverem ali nas ruínas de Jerusalém, que havia sido totalmente destruída no ano 586 a.C., ali pelo exército dos caldeus, dos babilônicos, quando eles fazem a terceira incursão sobre Jerusalém, aonde ocorre ali o cativeiro do restante do povo e também da destruição do templo, da destruição da cidade. Então, 70 anos havia se passado, o primeiro decreto que foi instituído para que o povo voltasse, apenas um pequeno grupo, eles se propuseram a retornar para sua terra, para sua herança, que havia Deus prometido dar a Abraão, que era a terra de Canaã. E quando eles chegam de volta à sua terra, terão que recomeçar, que reconstruir tudo de novo. E nós vamos ver que eles começam a reconstrução lançando que os alicerces no templo, porque o templo era símbolo da aliança de Deus com o povo hebreu. Então, por este motivo, a construção do templo era algo necessário, porque tudo em volta gerava em torno de Deus. Então, a adoração ela precisava ser restabelecida, o sacrifício, a comunhão com Deus. E eles iniciam que ali a obra, a construção, só que eles vão terem oposição dos samaritanos, oposição dos oficiais ali da Pérsia, que dominavam ali aquela região nesse tempo. Nós vamos ver, diante dessa oposição, eles abandonaram o projeto. Então, o projeto de edificação do templo, da restauração do altar, é abandonado devido que essas dificuldades encontradas, aonde o povo vai retornar à sua vida social, aos projetos seculares. Então, cada um vai se preocupar com seus negócios, retornando, à velha vida passada, aonde eram dominados pelo materialismo, da qual as coisas de Deus ficarão relegadas em segundo plano. Mesmo diante desse abandono, desse retorno do povo, as coisas seculares, Deus, no propósito de levar o povo a uma comunhão com Ele, a restabelecer o culto,
Deus vai enviar uma seca, onde a agricultura ela não prospera, o gado ele tem dificuldade em encontrar pastos. Então, mesmo diante disso tudo, o povo fica apático, o povo não retorna para a edificação do templo, para a restauração do altar, para a comunhão com Deus. Então, esse é um momento difícil. Então, após o retorno do cativeiro, nós vamos encontrar 3 profetas que vão surgir. E o primeiro deles é o profeta Ageu. Mais na frente surge Zacarias e Malaquias. Então, dos 12 profetas menores, então 9 deles vão profetizar antes do cativeiro. É bem certo que 6 profetizam no reino do sul e 3 no reino do norte. E nesse retorno vai surgir Ageu, que veio nessa primeira leva. Ele aparece nesse momento crítico, aonde ele vai dizer: assim diz o Senhor. Então é Deus que está falando, é Deus que está se manifestando. Então a primeira mensagem que ele traz é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de motivação, que o povo não poderia desanimar diante das dificuldades, diante da oposição que eles estavam enfrentando. Que era tempo de reconstruir, era tempo do povo prosseguir mesmo diante dessas dificuldades que eles estavam tendo. E Ageu vai trazer o exemplo antigo dizendo, que eles deveriam considerar o vosso passado. Porque no passado, por causa da rebeldia do povo, da desobediência à lei de Deus, aos profetas, o abandono que é o culto, trouxe muitas dores, muito sofrimento para o povo, que foi o motivo deles serem levados para o cativeiro. Que agora é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar, é tempo de edificar. Então Ageu, ele surge nesse cenário, trazendo uma mensagem para o povo dizendo: ser forte, não desanime, tenha coragem, porque Deus, ele é soberano, Deus é maior do que todas as autoridades terrenas. Então Deus está no controle. Então eles deveriam prosseguir. E Ageu vai dizer: olha, Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. E a glória da segunda casa que será levantado será maior do que a da primeira. Então a glória da qual Ageu está dizendo, Deus está usando, não está relacionado ao ouro ou à prata, mas sim à sua presença, que ia ser manifestada ali diante daquele lugar, diante do seu povo. Então a real beleza de um templo não está no seu adorno. É claro que isso é importante, o adorno, a beleza, mas nós vamos ver, que a verdadeira beleza está na presença da manifestação de Deus na casa, no meio do seu povo. Então devemos sempre fazer a vontade de Deus em primeiro plano. Não podemos deixar para segundo plano a negligência, a vida espiritual. Então eles haviam abandonado o único elemento essencial para o sucesso na sua vida terrena, na sua vida material que eles estavam vivendo, que é buscar o reino de Deus, é buscar o que? A sua presença, buscar a sua lei, buscar a sua palavra. Então essa negligência espiritual do povo resultou em uma crise muito grande, em uma crise econômica para aqueles que ali estavam.
E Ageu vai profetizar dizendo, né, que Deus não queria apenas o envolvimento físico com a sua obra, mas Deus queria o quê? Uma aproximação com Ele. Deus queria um relacionamento com o seu povo. Então, Ageu exorta o povo, né, a um envolvimento não só físico, mas um envolvimento espiritual. Estava relacionado com a santidade, com a obediência à palavra de Deus. Então, na vida cristã, a santidade, ela não é uma opção. Ela é essencial para a nossa maneira de viver. Porque Deus é santo. E Ele nos chama, a todos nós, a vivermos uma vida de santidade para que venha glorificar o seu nome. Então aprendemos com essa profecia de Ageu que o verdadeiro culto, ele só é aceito quando o altar é restaurado. Então Deus, através do profeta, chama o povo, né, a restaurar o culto, a restaurar o altar. Mesmo que houvesse ali oposição, houvesse dificuldades, tudo se tornaria possível se eles se compromissassem com a casa de Deus e fosse ali guiados por querer um relacionamento com o Senhor. Então o povo, ele vai ser animado, o povo ali vai ser despertado e nós vamos ver que a casa vai ser edificada, a casa vai ser reconstruída. Então, diante da mensagem do profeta Ageu, o povo, ele é encorajado, o povo, ele é despertado. E o profeta termina que a sua mensagem, né, com uma profecia a respeito da pessoa bendita de Jesus, né? Que naquele dia, que no dia do Senhor, na sua vinda, nós vamos ver que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Então nós vamos ver que na vinda do Messias, toda oposição será ali eliminada. O Messias virá em glória e em poder para exercer o quê? O seu domínio soberano sobre todo o mundo. Então a casa em Jerusalém seria restaurada no advento do Messias. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos priorizar as coisas de Deus na nossa vida, priorizar a sua vontade e que o nosso altar sempre venha estar restaurado para que a nossa adoração verdadeiramente ela venha subir até a presença do Todo-Poderoso. Então que Deus te abençoe, Deus te ajude a continuar firme, constante, sempre abundante na sua obra, na sua vontade, porque certamente haverá recompensa para todos aqueles que se acharem fiéis. Então, fique conosco, Deus te abençoe em Cristo Jesus.